Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Drico Simões, sou designer e encadenador e eu tô aqui a convite da Promabond e da Nova Papel também e vou fazer um projeto bem legal com vocês. Quem esteve na Mega Artesanal desse ano, eu participei, dei aula lá no stand do Clube Arte, né, da Silvinha Borges, e eu fiz esse mini caderninho aqui, né, na verdade mini álbum de fotos, né, bem bonitinho e que as pessoas gostaram bastante. E aí eu vou ensinar a fazer ele aqui, mas num formato maior, então eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá. Os materiais que eu vou usar são fita de cetim, um tassel, 3 ilhós pequenininhos, uma rosinha aqui de papel para a gente fazer o acabamento. Vou precisar aqui de 2 pedaços de papelão de 15 por 10, 2 pedacinhos, e um outro menor da altura do caderno, né? Então se eu for fazer o caderno no sentido retrato, vai ser 15 centímetros por 1,5 de largura. Se for no sentido paisagem, 10 centímetros por 1,5 de largura. Vou precisar também do revestimento, né? Vou usar aqui um papel que eu fiz, né, com a imagem que eu fiz, mas vocês podem usar também outros papéis, tecido, né? Vou precisar de uma folha A4, vou precisar de uma folha de um papel mais grossinho, né? Aqui eu nem sei qual é a gramatura, eu sei sim, de 300 gramas, né? Um colorido de 300 gramas. E eu vou precisar aqui de um outro papel, né? Aqui um Cover Plus também, um A4 de 120 mais ou menos. E é claro, né, sem contar as colas maravilhosas da Promabond. Ok? Então vamos lá. Eu peguei o papelão e ó, já fiz a cobertura, né, nas duas partes aqui do papelão, né, com a imagem que eu escolhi, e vou fazer o seguinte: na parte, aqui já adiantei o processo, então na parte que eu vou colar na lombada, eu vou fazer reto, e aqui eu vou dobrar as pontinhas e fazer o canto biblioteca que a gente faz, né? Então, ó, eu fiz de um lado já, e vou fazer do outro. Então essa parte aqui, ó, eu vou lá com a cola PVA da Promabond, vou aplicar aqui e vou fazer isso daqui, né, ó. Venho com a minha espátula aqui e aqui, certo? Então eu fiz deste lado reto e desse lado aqui eu vou fazer o seguinte, ó, venho, passo colinha aqui dos dois lados, né, das duas pontas, na verdade, e vou, ó, dobrar, encostando bem na quina aqui do papelão, eu encosto o papel e dobro. Essa dobra, ela tem que ficar certinha, tá? Ó, ela não pode ficar muito torta, porque senão vai dar errado. Então, ó, fiz as duas partes, elas estão, aqui, elas estão aqui certinhas. Vou deixar aqui de lado e vou pegar aqui a minha tira de papelão. Então, como eu falei, né, eu vou usar no sentido horizontal, então, no sentido paisagem, né? E aí eu tenho aqui da mesma altura, 10 centímetros e 1,5 centímetros de largura, tá? Já fiz aqui a colagem num outro papel liso e vou fazer aqui, ó, a dobra da cabeça e do pé e vou aplicar a cola nas duas partes, né? Aqui e aqui. Faço a aplicação aqui e aí eu vou fazer isso daqui, ó. Vou colar aqui no meio primeiro, onde eu tenho o papelão. E aqui, ó, vou dar uma leve abaixadinha, mas é bem pouquinho, tá? Não é muito, não. Não vou deixar reto, eu vou deixar um pouquinho caidinho. Vou mostrar aqui pra vocês.
Ó, tá vendo? Ele não é reto por inteiro. Ele é caído tanto de um lado quanto do outro. Reto só vai ficar onde eu tenho o papelão, né? Aqui. E aí aqui eu dou uma puxadinha e aqui eu dou outra puxadinha. Toda vez que eu vou fazer uma capa, né, nesse formato, eu preciso fazer isso porque senão ele não encaixa ali direito. E aí aqui eu vou passar a espátula para ficar bonitinho, certo? E vou já colar aqui, né? Eu vou usar a minha reguinha de 8 milímetros, não. Vou usar a minha régua de meio centímetro. Eu não preciso de um espaçamento muito grande. Essa daqui é de 6 até milímetros, né? Mas é um espaçamento pequeno, essa calha não precisa ser muito larga, né? Muito grande. Apliquei cola aqui nessa parte, levanto aqui e venho, ó, e faço a colagem aqui. Como eu falei para vocês, a calha não precisa ser muito grande, ela só tem que ficar certinha, né? Tem que ficar retinha aqui. Aplico de um lado, colo de um lado, na verdade, e vou colar do outro lado. Como eu estou trabalhando com papelão e tudo, eu não posso ser muito generoso na cola aqui, tá? Porque senão não vai dar muito certo. Levanto e vou colar aqui também. E vou até deixar um pouquinho menor, mas, né, eu tenho que deixar retinho, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, em relação a essa medida aqui da lombada, tá? Feito isso, ó, vou virar aqui, né? Vou passar a minha espátula para certificar que tá tudo coladinho. Então, ó, tá vendo? O meu rebaixado, ele serve para isso, para a capa ficar encaixadinha aqui, bonitinha. Feito isso, eu vou passar cola aqui e vou colar, né? Então venho, ó, aplico cola de fora a fora, certo? E vou, ó, colar aqui, me certificando de que eu tô colando bem rente, né, a lateral do papelão, tá? E aqui. Não posso deixar nada sobrando. Aí eu venho e faço a curvinha aqui. A mesma coisa desse lado. Aqui, aqui. E vai sobrar cola. Eu passo ali. Preciso encharcar de cola. Porque quanto mais encharcado, pior vai ser, né? Deveria estar usando aqui um papel embaixo, né, para não sujar minha base. É o ideal, né, um rascunho que a gente fala. Ó, venho e faço a mesma coisa, ó, passo aqui, dou a voltinha aqui nos cantos, porque aí esse canto biblioteca, ele deixa o cantinho, ó, arredondado e fica bonitinho. Bom, minha capa já está aqui montada. Eu vou fazer o seguinte, né? Vou deixar ela aqui do lado. Peguei a folha mais fina, né? A de 120, e eu vou usar como guarda. Então eu vou colar ela aqui, tá? Vou fazer essa aplicação. Na parte de trás, onde eu vou colar o albinho de fotos, eu não vou precisar fazer esse enxerto, porque ele vai cobrir aqui. E aqui eu nem preciso chegar até lá. Eu posso, ó, diminuir esse papel aqui, mas esse papel ele tem que avançar para a capa de trás, tá? Ó. Então, diminuir um pouco. Ele tem o que de comprimento? Ele tem quase 20 centímetros, mas eu tenho, ó, ela tem que avançar para a capa de trás, ok? E aí eu vou
Agora eu vou pegar aqui um rascunhozinho. Ó. Vou aplicar cola nesta parte. A capa de trás, ela é aqui. Eu vou aplicar cola nessa parte, na capa da frente. Ó, vou avançar um pouco aqui. Então, ó, venho, espalho a cola. Não preciso acumular muita cola aqui, tá? Então, eu vou espalhar bem. A única coisa que eu tenho que ter certeza é que essa cola tá bem espalhada. Né? Não tá sobrando em nenhum lugar aqui, não tá com excesso em nenhum lugar, tá? Ó, espalhei bem a cola até um limite da capa de trás aqui. Vou deixar de lado, pego a minha guarda. Aplico cola na lateral, venho de dentro para fora e faço isso daqui, ó. Tá? Só passei nas laterais, né? Aí eu venho e colo aqui, bem certinho, bonitinho. Pego meu paninho, ó. Venho sempre daqui, né, do limite da capa para dentro, porque eu vou fazer as calhas aqui, ó. Né, eu vou afundar o papel na calha, bonitinho, tá? Ó, fiz o acabamento aqui da parte da frente e agora eu vou fazer aqui a parte de trás. A minha parte de trás, eu peguei a folha, aquela folha mais grossa, cortei no meio 10 centímetros, né, de largura aqui pelo comprimento da folha, né, e fiz isso daqui, ó. Dobrei, né, ó, dobrei aqui. O que sobrou de um lado eu também vinco, mas deixo, e do outro lado eu corto, ok? Porque eu vou colar isso daqui aqui para eu ter uma concertina um pouquinho maior, né? Então, ó, vou aplicar a cola. Vocês podem trabalhar com cola ou podem trabalhar com fita dupla face, né? Aí fica a critério de vocês. Venho aqui, ó, vou colar certinho essa aba aqui para eu ter uma continuação, né, dessa concertina aqui, ficar bonitinho, certinho. Vou passar bem a espátula para ficar bem colado, ok? Ó, passei, ficou. Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa, né? Então, ó, eu tenho a minha concertina pronta aqui. E essa concertina, ela vai ser colada aqui. Se vocês quiserem para mais fotos, é só estender essa concertina, tá? Não precisa ser pequenininha desse jeito que eu fiz aqui. Vou pegar o rascunho, aonde, né, eu vou colar, deixa eu ver, eu vou fazer isso daqui. Aonde eu vou colar a minha concertina, né, o meu miolo do álbum, na verdade, ó, eu vou aplicar a cola aqui. Vou deixar aqui de lado só um pouquinho, porque antes, eu esqueci de uma coisa muito importante, eu vou, ó, com o EVAzinho, vou aqui, vou pegar a minha medida, eu tenho 10 e pouquinho aqui, vou marcar aqui com lápis o meio, então seria 5,5, né? Eu tenho 10,5, 5 e pouquinho, ó, vai ser mais ou menos aqui. Vou fazer o furinho
aonde eu marquei, tá? Vou fazer isso do mesmo lado, ó. Vou vir aqui, marco, vou fazer a mesma coisa deste lado aqui, certo? E vou colocar o meu ióizinho aqui de acabamento, né? Porque é bem importante a gente... Ó, venho aqui, né? Fiz isso. O outro eu vou colocar aqui. Já vou furar, ó, bem no meinho também. Tô fazendo a olho aqui, mas a distância do furo para lateral não, para cabeça e pé, né, não chega a 1 centímetro, né? Ok? Pronto, fiz isso, né? Aí agora sim, eu vou aplicar de novo a colinha aqui, né? Já apliquei lá na guarda e agora eu vou aplicar aqui para ficar bem coladinho, mas é só onde eu tenho o papelão. Tá? E aí eu vou colar o meu. O furinho que eu fiz ali, ele vai tampar, né? Mas depois eu vou fazer o furo de novo, né? Ó, e aí eu venho com a espátula e vou passar bem a espátula aqui para ficar bem coladinho. Bom, eu tenho aqui o meu álbum já quase concluído, né? Eu só venho para decoração. Então, vou usar a fitinha aqui, mais ou menos o que? Umas duas alturas, umas duas larguras, na verdade, do caderno. Não precisa ser muito. Do caderno não, do álbum, né? Eu tô tão acostumado a fazer caderno. Ó, peguei aqui, né, duas larguras, coloco aqui no meio, venho, desculpa, no meio não. Eu venho aqui, ó, dobro a ponta, coloco aqui no buraquinho, e aí vou passar, ó, opa, só não pode de novo, né, ó, fiz aqui uma dobra, certo? Só na ponta. Venho aqui, ó, passo e passo o que sobrou aqui por dentro. Vou pegar alguma coisa para puxar aqui. Ó, né? Eu prendo deste lado aqui. Ok? O que sobrou depois eu vou cortar. E vou fazer a mesma coisa desse lado, porém aqui eu vou fazer o furinho, né? Porque tampou lá. Se vocês quiserem colocar o iós depois, pode ser, tá? Mas, ó, deixa eu só descolar aqui que eu tinha colocado essa fita primeiro. Então, vou passar, vou fazer a mesma coisa, né? Vou passar aqui. A cola tá fresquinha ainda, então dá pra fazer isso. Passo aqui por dentro. Puxo aqui essas duas pontas. E faço isso. Ok? Essa pontinha aqui, ó, posso até quiser colar lá por dentro. Deveria ter passado antes de ter colado, mas tudo bem.
vocês verem que a gente também, não, né, às vezes não, eu nem precisava ter furado, gente. Mas enfim, não precisam furar, tá? Porque vocês vão passar só na capa e não passa no miolo. Eu já não lembro mais. Mas é isso. Não precisa fazer o furo aqui não, tá? Vocês só coloquem a fita primeiro e depois cola o miolo do álbum, que vai ficar tudo certo. E aí, para finalizar aqui, eu vou colocar o tassel nessa pontinha para dar um charme aqui. Ó, coloco aqui, olha que legal que fica. E eu vou colocar a minha rosinha aqui eu vou amarrar aqui e vou colar a minha rosinha aqui com a cola instantânea. Ó, eu vou pegar o araminho que ela tem aqui, vou enrolar e depois eu venho aqui com a cola instantânea, né? A cola instantânea não, a cola universal, e vou colocar um pinguinho de cola universal aqui para não soltar. Essa ponta eu vou cortar aqui e lá também, né? Deste lado eu vou fazer a mesma coisa. Posso até colar na fita também, se eu quiser, para ela não sair. E deixa eu limpar aqui. Concluímos o nosso álbum, né? Ó, eu tenho aqui para colocar as fotos. Tem as fotos aqui dos meus bebês, né? Então eu venho e coloco. Deixa eu pegar a foto do meu gatinho, dos meus gatinhos aqui, né? E coloco a foto, colo a foto aqui, né? E aí vocês vão fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Então, né? E a fita aqui, ela serve para, né? Pra gente fechar o nosso álbum aqui. E é isso. É isso. Então eu tenho aqui o meu álbum, né? Ele é um formato um pouquinho maior do que eu fiz lá na Mega Artesanal, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima, gente. Tchau!